Depois de uma geração em que, por falta de informação, o maltrato físico, como o bater, era algo frequente na infância, passamos para uma geração em que parece que dizer que não é traumatizante. Olá, sou Fátima Souza, psicometricista, e esta rubrica aqui é Pausa para Café, porque o desenvolvimento infantil também é importante. A verdade é que nós nos afastamos um pouco de uma sociedade e de uma cultura em que a punição até física, não só a verbal, mas a física, fazia sentido para as crianças, ou não havia informação suficiente para isso, ou efetivamente tínhamos uma mentalidade em que a criança acaba por ser um pouco um mini adulto, quando sabemos que não é, não tem competências cognitivas para isso. Sabemos também que um ato de correção física assusta mais e traz mais malefícios do que benefícios, e vocês dizem assim: ai Fátima, mas a verdade é que quando eu lhe faço assim, ele lhe dou aquela palmada, a verdade é que ele para, mas ele não para por ter compreendido uma conexão, ele não para por existir uma linha lógica, ele para por medo. Ele, se lhe aplica um castigo, ele vai perceber que tem que ser perspicaz ao ponto de não fazer aquilo para atingir algo que ele quer e não como consequência da sua atitude. Portanto, temos aqui também que perceber estes aspectos. As nossas atitudes têm consequências e devem ser consequências lógicas e também não devem ser assumidas como responsabilidades. Ou seja, vamos dar aqui um exemplo prático. Uma criança, por exemplo, risca a parede. Ela sabe que não. Nós já tínhamos imposto um limite. O limite é que não podemos usar marcadores para riscar uma parede. Mas no momento em que ela tem a oportunidade de ser ela a comandar e tem a sua liberdade, ela acabou por fazer esse ato, por exemplo. Então aquilo que nós vamos fazer como responsabilidade é que a criança vai ter que limpar. E como consequência é que ela não tem capacidade para usar marcadores. Então vai ficar sem eles. São coisas aqui diferentes. Nós tínhamos um limite e tivemos aqui um transpor. Nós somos o adulto, nós aplicamos este limite e vamos aplicar esta consequência para a sua atitude, porque é consequência lógica. Portanto, se nós em adultos riscarmos o caderno de alguém, não é? O que é que vai acontecer? Nós não vamos, por exemplo, ficar sem ver televisão quando chegar a casa. Não faz sentido. Então, por que é que aplicamos este tipo de consequência para as crianças? Tem que ser algo lógico. E, portanto, a verdade é que a imposição de limites, o dizer um não, o permitir a frustração, é importantíssimo e devemos sim fazê-lo, porque é uma forma de educar, é uma forma de educar com amor, é uma forma de educar com assertividade e com afeto na mesma. Compreender que as emoções e os comportamentos da criança são importantes não é o mesmo, e que os respeitamos não é o mesmo que aceitar todos esses comportamentos. Nós podemos compreender, mas não temos que aceitar, que permitir esses comportamentos. Apesar de que, quando isso não acontece, portanto, quando nós misturamos e somos aqui, temos aqui falta de limites, o que vai acontecer para esta criança é que vai ficar um pouco confuso e vai levar a comportamentos desajustados, porque a criança não sabe realmente quem é que comanda esta relação, quem é que comanda na sala, entre aspas. A relação de pais e filhos não é igual. Não pode ser igual, não podemos comandar da mesma forma, não é esse o nosso papel, não é essa a nossa função. É como, por exemplo, dizermos que somos amigos. É sempre aqui algo um bocadinho. Nós podemos ser amigo do nosso filho, mas nós não somos amigos. Não sei se me faço entender, não é? Mesmo quando uma criança fica frustrada, quando uma criança fica incomodada, esse é o caminho certo, desde que seja aqui caminho também ajustado à realidade. Limites vão ser algo bom para a saúde mental da criança, vai fazer com que a criança cresça aqui com segurança. Normalmente uma criança com limites bem delineados, apesar de ter momentos em que vai frustrar, em que vai chorar, em que vai dizer que não, em que não vai querer, vai crescer mais segura, porque sabe aquilo que é expectável para si e eles não traumatizam a criança. A falta deles, esta falta de segurança, é que sim são traumatizantes. Portanto, os limites servem como linhas aqui orientadoras, enquanto que uma criança cresce e que não tem noção das criança, adolescente, jovem adulto, acho que sempre na vida temos aqui alguns limites que nos são necessários de impor. Portanto,
O limite vai também ajudar a nossa criança a relacionar-se consigo mesmo e com os outros, e são extremamente importantes. Portanto, ter limites não é o mesmo e não é uma forma de ser condescendente com correções físicas ou verbais mais desajustadas, não. Nós conseguimos manter uma perspectiva pacífica, assertiva, mantendo estes limites, sendo desafiante, porque acredito que o seja, mas é a forma que, a nível cerebral, a nossa criança estará mais preparada e necessitará mais que seja feito. E esta foi a pausa para café de hoje sobre limites, algo tão importante e a ser aplicado desde bebezinhos, porque eu estava aqui a falar e podemos aplicar isto pensando mais nas crianças graúdas, mas a realidade é que até nos bebês nós temos que começar desde cedo a impor limites, porque eles existem, nós em sociedade temos, e portanto nós também queremos facilitar esta adaptação gradual que a criança vai ter a eles. Espero que tenham gostado. Se gostaram desta pausa para café, deixem um comentário, subscrevam aqui este espaço, partilhem com algum familiar que faça sentido e vemo-nos numa próxima partilha. Até lá, tchau!